Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e hoje nós queremos esclarecer para você algo que sempre gera dúvidas, principalmente nesse tempo de finados, que são as indulgências. Você que tem acompanhado os nossos vídeos e entendeu o que é o purgatório, as indulgências tiram o nosso purgatório, nos livram do purgatório. Que coisa maravilhosa! Vamos entender a diferença do que é a pena do pecado e do que é o pecado em si. Vamos entender isso hoje com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas antes, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça parte dessa família Hesed. No dia da sua inscrição, você é colocado, todos vocês que se inscreveram, no dia de hoje, é colocado a sua intenção na Santa Missa, por você que se inscreveu no nosso canal. E claro, as suas intenções que estão sendo colocadas aqui nos comentários também. Nós estamos rezando em todas as Santas Missas por todas essas intenções desse exército de São Miguel. Vamos antes rezar a São Miguel Arcanjo, pedindo sua proteção. Ele que é o responsável de tirar as almas do purgatório, nos ajude a entender bem e a vivenciar esse período de graça do mês de novembro. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Nós que somos exército de São Miguel Arcanjo, precisamos entender sobre o purgatório, entender tudo sobre o purgatório, porque é esse arcanjo que é o responsável de levar as almas para lá e tirá-las de lá. E precisamos divulgar essa devoção às almas. Como seremos devotos das almas do purgatório se não entendemos o que é indulgência? Eu hoje quero, com a ajuda do Espírito de Deus, facilitar o teu entendimento para que você também saiba explicar para outras pessoas. Vamos entender bem a diferença do pecado, olha bem, grava bem, o pecado e a consequência do pecado. O pecado é a pior desgraça que existe. O pecado levou Jesus a morrer na cruz para que nós não fôssemos para o inferno, por amor a nós. O pecado é pior que qualquer outro tipo de pandemia ou desgraça. A grande desgraça é o pecado. E o pecado, quando nós somos batizados ou quando nós confessamos com o Padre, nós somos libertos do pecado. Porém, não somos libertos das consequências que esse pecado trouxe. Nós precisamos pagar o que nós somos responsáveis de ter feito. Se nós, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu fiquei com raiva de um amigo meu e porque fiquei com raiva, quebrei o carro dele. Eu vou me confessar. O Padre absolve os meus pecados. Jesus me lava dos meus pecados. Mas esse pecado que eu fiz deixou consequências. Eu preciso reparar o mal que eu fiz moralmente ao meu amigo e ao carro dele. Eu preciso trabalhar para pagar o estrago que eu fiz no carro dele, né? Então, por isso o padre vai dizer, eu te absolvo dos seus pecados, mas como penitência, você vai pagar tudo aquilo que você fez, né? Você vai pagar o carro do seu amigo. Deus lhe perdoou, porém, você vai pagar. O que é indulgência? Indulgência é além do perdão do pecado. É como se o padre dissesse assim, meu filho, eu te absolvo de todos os seus pecados. E além disso, tome aqui o dinheiro para você reparar o mal feito do carro do seu amigo, para comprar um carro novo para ele. Já pensou, meus irmãos? Deus é tão maravilhoso que além do perdão dos pecados, ele te oferece a reparação do estrago que você fez. Por isso, a indulgência plenária não é tão fácil de se conseguir. Tem gente que acha que é uma coisa muito banal, mas não é tão fácil, mas é possível.
É possível sim. A indulgência plenária significa que todo o seu purgatório foi cortado. Tantas coisas ruins que você fez, você foi perdoado dos pecados e também do estrago que esse pecado faz, porque esse pecado faz estrago na sua própria alma, no mundo material também e na alma de outros irmãos. Nós somos ligados pelo mistério da comunhão dos santos. Quando eu peco sozinho no banheiro, eu estou atingindo pessoas no mundo inteiro. O pecado tem consequências terríveis e por isso nós precisamos reparar esse mal feito. Ou nós reparamos aqui, por uma vida de penitência, de conversão, de sacrifício, de oração, de esmola, de jejum, ou no purgatório. E quando eu recebo indulgência plenária, eu já apago completamente todo o meu purgatório. Olha que coisa maravilhosa! Irmão, conta logo, como é que faz para eu conseguir essa indulgência plenária? Se você vai e se confessa com o padre, seus pecados foram apagados, mas agora você precisa apagar as consequências, conseguir indulgência plenária. A igreja, hoje em dia, é muito mais fácil do que antigamente conseguir indulgência plenária. Anota aí, pegue seu papel e caneta, tome nota. Primeira condição para você receber indulgência plenária: você tem que estar em estado de graça. O que significa isso? Não tem que ter cometido nenhum pecado mortal. E a igreja recomenda que você tenha se confessado há pouco tempo, pelo menos no período de 1 mês, né? Sem ter cometido nenhum pecado mortal. Se você quer saber o que é pecado mortal, vamos colocar aqui em cima um cardzinho, você aperta aqui e você pode ver o outro vídeo que explica o que é pecado mortal, certo? Então, para você conseguir, primeiro, estar em estado de graça, ter confessado há pouco tempo. Segundo, só pode conseguir indulgência plenária 1 vez por dia, né? E para conseguir, no dia, você tem que ter recebido o corpo e o sangue de Jesus, a Santíssima Eucaristia. Tem que ter comungado. Terceiro ponto, você precisa rezar pelo Papa e suas intenções. Uma oração simples. Em geral, o que nós costumamos rezar é um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Simples, né? Por ele e suas intenções. 3 condições. E a quarta condição é uma condição que costuma variar. De acordo com... A igreja deixa opções para você escolher. Hoje em dia existem muitas. Mas, antigamente, só em períodos que, por exemplo, você ia em Roma, na Porta Santa, eram ocasiões mais difíceis de você conseguir a indulgência plenária. 1 vez por ano, em algumas festas especiais. Hoje, além dessas, nós podemos escolher, anote aí, se você fizer meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, você consegue a indulgência plenária. Claro, com essas outras 3 condições, acrescentando a meia hora de adoração ao Santíssimo, você consegue a indulgência plenária. Outra opção, você rezar a via sacra, caminhando, você consegue a indulgência plenária. Outra opção, rezar 1/3 em família, você recebe indulgência plenária. Outra opção, fazer uma leitura piedosa, ou da Palavra de Deus, ou de algum livro espiritual, você recebe indulgência plenária. Fazendo a leitura espiritual, meia hora de leitura espiritual. Pronto, 4 condições. Irmão, mas o senhor disse que era bem difícil conseguir indulgência plenária. Ah, agora é o segredo, meu irmão, minha irmã. Para conseguir indulgência plenária, você tem que fazer essas 4 coisas de uma maneira que você esteja desligado, desprendido o seu coração de todo afeto, de todo apego ao pecado. Como assim, irmão? Isso não é tão fácil. Eu confessei para o padre os meus pecados. Lembra do Padre Pio? As pessoas vinham confessar com o Padre Pio. Por exemplo, padre, eu traí minha esposa. Mas a pessoa não estava totalmente arrependido e já pensava naquele lugar que iria se encontrar com a outra mulher de novo. Padre Pio, Deus revelava a ele que a pessoa não estava totalmente arrependida. Padre Pio não dava absolvição. Dizia, fora daqui, se arrependa, né? Deus deu uma graça especial para o Padre Pio. E a pessoa só depois que ela tivesse uma grande repulsa, um nojo, ódio daquele pecado dela, é que ele dava absolvição. Só quando ela tinha uma contrição
pura, perfeita, é que o Padre Pio dava essa absolvição. Então, meus irmãos, nem todos os padres, quase nenhum padre, tem esse dom que o Padre Pio tinha. Então, você é que tem que pedir a Deus que quando você se confessar, você odeie aquele pecado de estimação, aquele pecado que muitas vezes você repete. É preciso ódio a esse pecado para conseguir a indulgência plenária. O desapego, não ter afeto, carinho, né, complacência com nenhum pecado. Isso não é tão fácil, mas isso nós podemos pedir a Deus. Se o seu apego ao pecado é pouco, então você recebe não a indulgência plenária, mas você recebe a indulgência parcial, uma grande indulgência. O Dom Henrique Soares dizia isso. É como se fosse um mar de água. Tenha vontade, mas depende do cano que você usa para a captação dessa água. Achei fantástica essa comparação. Se o seu arrependimento, se o seu ódio ao pecado é completo, se você realmente desapega do pecado completamente, mesmo que você caia, mas você odeia o pecado, então você recebe a indulgência total, plenária. Se o seu desapego do pecado é mais ou menos, as graças virão, mas não serão plenárias, não. E se o seu apego ao pecado ainda é muito grande, as graças vêm num canudinho, bem fininho. Então depende de você cada vez mais exercitar esse amor a Deus, crescer nesse amor a Deus. Quanto maior for o amor a Deus, Provérbios 8:13. O temor de Deus é o ódio ao mal, o ódio ao pecado. Quanto mais nós crescermos nesse ódio ao pecado, maior será a graça na nossa vida. E agora, no período de finados, vou contar um segredo especial para você. Agora já não é exatamente a doutrina da igreja, mas algumas revelações que a igreja permite, mas ninguém é obrigado a acreditar. Por exemplo, em Medjugorje, Nossa Senhora vai dizer que um pequeno número vai direitinho para o céu. A grande maioria vai para o purgatório, graças a Deus está salvo, mas também muitos vão para o inferno. E no manuscrito do purgatório vai dizer que a maioria das pessoas passa em torno de 40 anos no purgatório. Olha só, meus irmãos, uma só hora no purgatório já é algo muito doloroso, muito intenso. Nós não queremos ir para o purgatório. Porém, nesse mês de novembro, como nós já falamos em outro vídeo, você pode não somente nos 8 dias de finados, do dia 2 ao dia 8, receber a indulgência plenária pelos mortos, né? No período de finados é aplicado só para os mortos, não para nós. Nos outros dias, nós aplicamos para nós. E para você receber essas graças de finados, você vai ter o mês inteiro de novembro. E tem a revelação do manuscrito do purgatório que vai dizer que algumas almas que estão lá no grande purgatório, que fizeram muita coisa ruim, não recebem orações. As orações vão para outros, porque eles cometeram grandes pecados. E só no período de finados é que eles recebem graças. Então esse é um tempo da gente rezar pelas almas do purgatório. Vai dizer, por exemplo, que um político que desviou verba que ia para as crianças carentes, foi para esse grande purgatório, e as missas que eram celebradas por ele iam para as outras pessoas que foram prejudicadas por ele, e não para ele. Tá vendo? Como Deus é justo, porém nesse tempo de finados podemos socorrer até essas almas mais sofredoras do purgatório. E como fazer para você receber indulgência plenária todos os dias, daqui para o dia 30 de novembro? É possível? É possível. Por causa da pandemia, a igreja concedeu essa graça. O mês inteiro nós podemos receber as indulgências pelos mortos. Como é que nós fazemos? As 3 condições que já foram faladas: confissão recente, comunhão, na intenção de conseguir essa indulgência plenária, a oração pelo Santo Padre, um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória, e a quarta, nesse período de finado, são 2 opções. Ou você pode visitar um cemitério, que é o ideal, que pelo menos uma vez no mês você faça isso é muito importante, né? Visitar o cemitério e lá fazer alguma oração da sua escolha pelos fiéis defuntos. Tantas que nós já aprendemos. Você visita o cemitério e faz essa oração e você recebe a indulgência plenária para aquele falecido que você escolheu. Claro, se você está totalmente desapegado do pecado, você vai conseguir indulgência plenária e tirar aquela pessoa do purgatório. Seu pai, sua mãe, um parente, um filho, seja lá quem for. Olha que maravilha. Ou a outra opção
é você ir numa igreja ou num oratório e rezar um Pai Nosso e um Creio em Deus Pai. E você consegue a indulgência plenária para algum falecido. Você só pode uma por dia, mas durante esse mês de novembro, cada dia você pode conseguir. Se você comungar todos os dias você pode conseguir uma indulgência plenária para algum falecido da sua escolha. Que coisa maravilhosa, meus irmãos! Só quem possa enxergar uma pessoa no purgatório, o quanto ela sofre, consegue entender o tamanho de graças que nos é dado nesse mês de novembro. E você vai desperdiçar essa graça? Eu quero te pedir que você coloque aqui no comentário se você já está preparado, já se preparou para receber as indulgências plenárias desse mês de novembro, para socorrer as almas dos fiéis defuntos da sua família em especial, e assim você alcança graças de libertar os seus antepassados. Em você também vai repercutir essa graça. Você já está preparado? Escreve aqui no comentário. Você já fez a confissão? Há mais ou menos o espaço pelo menos de um mês atrás, no mês passado? Se não, faça uma confissão. E se você conseguir fazer uma confissão com arrependimento, com ódio profundo a todo tipo de pecado, que não fique nenhum afeto, nenhum apego ao pecado, você está em condições de receber indulgência plenária, total. Outra condição: comungue, procure comungar o máximo de vezes possível nesse mês de novembro. Aproveita que, pelo menos aqui na nossa região, a pandemia não está nessa intensidade tão forte, está sendo permitido ir para as missas. Procure ir para a missa e cada dia que você comungar, você vai poder conseguir uma indulgência plenária. Ou rezando, lembrando de rezar pelo Papa e lembrando de rezar ou visitar o cemitério, ou rezar um Pai Nosso e um Creio em Deus Pai. Viu, meus irmãos? Aqueles que estão doentes ou que estão nessa situação, são da área de risco, né, da idade, ou por causa das doenças, não podem, por causa da pandemia, se unem espiritualmente àqueles que estão fazendo essas orações e receberão graças também. Isso é o que a igreja tem recomendado nesse tempo. Então, essa é a proposta para o nosso mês de novembro. Prepara o seu coração, porque acabando agora essas orações pelas almas do purgatório, no dia 11, nós vamos iniciar um poderoso cerco de Jericó. Depois de você ter ajudado tanto as almas do purgatório, os santos do céu, os anjos do céu, as almas do purgatório e todos nós como exército vamos nos unir por todas as intenções que você está mais necessitado. Imagina quantas essas almas que você ajudou vão te ajudar nesse período. Cerco de Jericó por todas as intenções financeiras, intenções de família, intenções de desemprego, de saúde, todas as intenções vamos rezar todos juntos, poderosamente pelo poder da fé. Vamos derrubar todas essas muralhas em nome de Jesus. Mas agora Deus conta que você venha em auxílio dos seus irmãos que estão padecendo no purgatório. Faça o possível, meu irmão. Se possível, comungue todos os dias, para todos os dias receber indulgência plenária pelos seus falecidos. Vamos rezar agora essa oração pelas almas do purgatório. Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a Santa Igreja, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amém. Essa Ave Maria da chama de amor que Nossa Senhora prometeu a cada pessoa que rezar saírem 10 almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, ela que é mãe, mas ela que também é porteira, como ela mesma diz, que ela venha passar à frente de todas as nossas necessidades. Maria Santíssima, passe à frente de todas as suas intenções, junto com a intercessão das almas do purgatório, ela alcance a graça que você mais necessita hoje.
Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai à frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa à frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua proteção. Só a Senhora, com o poder de teu Filho Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Que alegria nós podermos, já aqui nessa terra, aprender a aproveitar as graças de Deus. Deus quer que você vá direto para o céu e você vai conseguir ajudando os seus irmãos que sofrem no purgatório e, claro, seus irmãos aqui da terra também. Quero te mostrar aqui um grande santo. Esse conseguiu ir direto para o céu. São Francisco de Assis. Entre tantas imagens belíssimas que nós temos na nossa livraria, hoje eu te apresento esse, eu chamo carinhosamente de Chiquinho, esse grande amigo, esse homem que amou apaixonadamente a Deus. Ele quer nos ajudar também. Ele ardia, mas do fogo de amor, não o fogo de dor do purgatório, mas o fogo de ardor do amor, e toda a dor para ele se tornou pequena diante do fogo do amor de Deus. Se você quiser uma imagem de São Francisco ou alguma outra, vá lá na nossa livraria online. E também, claro, não podia deixar de falar desse devocionário das almas do purgatório. Se você quer ser amigo, devoto das almas do purgatório, deve todos os dias rezar essas orações que são indulgenciadas pela Igreja para alcançar o sufrágio, o alívio e até a libertação de muitas almas do purgatório. Aqui na nossa livraria online você vai encontrar esse devocionário que nós, irmãos e irmãs, também rezamos com ele para tirar as santas almas do purgatório. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e já vá preparando o seu coração para o cerco de Jericó que está chegando no dia 11 desse mês de novembro. E durante todo esse mês vamos socorrer as alminhas, nossos irmãos que estão padecendo no purgatório, esperando a nossa caridade. Deus abençoe, divulga bastante esse vídeo, não deixe de dar o seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas e divulgue para que muitos consigam receber as indulgências para si e para as almas do purgatório. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.